Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1.000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. 1, 2, 3, 4. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo o meu xará, Luiz Menezes, que é fundador e CEO da Trop. A gente vai bater um papo sobre a história dele, o que ele está fazendo, o que a Trop faz. Eu acho que vai ser um papo muito importante, especialmente porque ele está diretamente relacionado com uma galera que tem ganhado um protagonismo no cenário como um todo, que é a geração Z. Então, Luiz, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Passando a palavra para você, como eu sempre faço. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Oi, Luiz. Oi, todo mundo que tá ouvindo. Super obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Sempre gosto de falar que, sendo da geração Z, cada vez mais que a gente consegue ocupar espaços é extremamente importante. Então, mais uma vez, valeu pelo convite. Estou mega animado pro nosso papo. E te dando um contexto, assim, da minha história, é muito engraçado porque todas as vezes que eu paro pra pensar no que eu já fiz e em como também eu comecei dentro desse universo, tanto de geração Z quanto criação de conteúdo, eu penso que o meu primeiro emprego foi trabalhar com influenciador quando a gente nem usava esse termo. Eu acho isso muito bizarro, mas eu falo, coincidências da vida, e olha só como o mercado já estava sendo mexido aqui no Brasil. Primeiro que lá por 2015 para 2016 eu trabalhava em eventos de cultura pop e cultura geek. Então sabe aqueles eventinhos de anime? Acredito que em Recife tem vários, já fui em alguns por aí também, inclusive. E aí, nisso, eu acabava fazendo a contratação de artistas. Então eu era responsável pela curadoria de convidados, de atrações. Então a gente tinha que contratar desde dublador, para poder fazer painel, imagina, painel com os dubladores do Chaves, até também contratar banda. Me lembro muito, assim, que a época de Detonator, Massacration, Amada Foca, os primórdios da internet também eram sempre chamados ali pro evento. E aí nessa, me lembro que a gente também já tava movimentando, falando, vamos chamar uns youtubers, galera que não faz mais conteúdo em texto, em blog, mas agora também tá fazendo uns vlogs. Então o YouTube tava muito nos primórdios. E me lembro que era muito a primeira era da internet, então imagina, Felipe Neto tava ali reinando, era o começo de tudo, e aí muitos youtubers estavam passando a produzir conteúdo na plataforma, só que não era ainda uma profissão, né? A única forma de receita dessas pessoas era pela monetização, então pelo que os vídeos geravam ali com os anúncios. Só que aí a gente começou a chamar essas pessoas para evento. Eu era muito novo e era muito engraçado porque, bom, eu tinha 16 anos e era uma empresa pequena, imagina, era uma produtora de eventos que tinha 7 pessoas mais ou menos que trabalhavam no escritório. No dia do evento existiam muitas contratações, porque o evento era muito grande, era para 5.000 pessoas, o que para uma realidade de interior de São Paulo era bastante gente mesmo. Só que mesmo assim, a responsabilidade que eu tinha já era alta e me confiavam. E hoje em dia eu fico pensando, eu lembro assim dos meus chefes na época, eu falo, cara, vocês eram malucos. Vocês deixavam uns contratos mó grande, mó de extrema responsabilidade na minha mão e eu conseguia fazer. Olha só que bizarro. E era doido porque também, quando eu chegava assim no dia do evento, eu sempre tive assim uma questão tanto com a minha idade, quanto com a minha voz, com a minha aparência. E aí sempre colocava foto de WhatsApp, assim, só o olho pra cima. Então, todas as vezes que chegava no dia do evento, eles, eu quero falar com o Luiz. Aí eu, sou eu, prazer. A gente vem conversando tem 2 meses aí, mais ou menos, por conta das negociações. Sempre, assim, a primeira reação era muito inevitável. Como assim você é o Luiz? Eu, sim, sou eu, Luiz. Nossa, eu achava que você tinha uns 30 anos, pelo menos. Poxa, que legal. Então, era engraçado também, porque algumas pessoas que até estavam, assim, um pouco nervosas, um pouco ansiosas com o evento,
acalmavam, viam que tava tudo bem. Sejam as pessoas que eram mais velhas, porque se sentiam seguras em ter uma tratativa ali com alguém que era tão mais novinho, como também com a galera que tava começando na internet e que tava mega insegura porque nunca tinha feito aquele tipo de evento. Era a primeira vez que muitos ali estavam sendo contratados para poder dar uma palestra, para poder tirar fotos com fãs. E também me lembro que tinham algumas dessas pessoas que se sentiam mega também seguras de, pô, mas será que vai ter gente me assistindo? Mas será que as pessoas realmente querem me ouvir? Mas eu também sou novo, eu também não tenho tanto repertório assim pra compartilhar. Então eu lembro que eu fazia um trabalho ali um pouco mental de calma, tem muita gente que gosta de você, talvez ali quando você tá fazendo seus vídeos sejam só números, porque eram só as visualizações do canal, só que tem muita gente que gosta e que quer ter um pouquinho de contato com você. Então foi nessa que eu acabei conhecendo muito criador de conteúdo, muito youtuber, muitas pessoas que estavam iniciando esse trabalho de influenciador digital no Brasil. E aí que eu juntei o útil ao agradável. Por quê? Porque tinham pessoas que me levavam meses pra responder um e-mail. E aí eu tinha que fazer um exercício. Sabe aquele exercício de como chegar em alguém famoso? E aí você vai por terceiros. Então você fala com fulano, que fala com ciclano, que fala com beltrano, que me indica pra não sei quem, que daí, ufa, cheguei em algum amigo dessa pessoa. E aí esse amigo dessa pessoa vai mandar uma mensagem pra ela dizendo, responde o Luiz dos eventos, que ele vai te levar pra lá. Então tinha muito desse exercício pra poder fazer a magia acontecer. E aí, como essa galera não tinha esse lado administrativo, não fazia isso com tanta precisão, foi, vocês estão começando, eu também tô começando. E se eu também ajudar você, aí você me ajuda. E aí eu comecei a representar alguns criadores de conteúdo ali no meu início de carreira. Então tava trabalhando com os eventos, enquanto também comecei a fazer isso. E aí foi quando em 2018 eu falei, vou me mudar para São Paulo. Tinha acabado de terminar ensino médio. E aí, aquele desejo, né? É muito engraçado também, porque desde pequeno eu sempre quis ir pra capital. Eu morava numa cidade a 130 quilômetros, que chama Americana. E é uma cidade pequena, interiorana. Então, o mercado de comunicação e marketing, você sabe que não vai ter tanta oportunidade, principalmente nessa área de criação de conteúdo. E aí, eu falei, tá, vamos lá, preciso achar uma desculpa pra ir pra capital. Aí eu comecei a guardar dinheiro, então trabalhava assim de segunda a segunda, trabalhava com buffet infantil também, era garçom, era monitor de criança, então dava um jeito de me desdobrar pra conseguir guardar dinheiro, porque eu sabia que aqui em São Paulo ia ser bem caro, e mais do que isso, que não tinha ninguém da família ali pra conseguir também me dar um suporte, era um suporte emocional, mas um suporte financeiro ali não era possível. E aí em 2018 prestei vestibular, passei pra marketing aqui em São Paulo, eu falei, vou, é isso, mãe, deu certo, passei. Ainda passei no meio do ano, lembro que tava naquela transição meio frustrada do adolescente virando jovem adulto, de poxa, mas eu vou ficar 6 meses parado, aquela ânsia, né, de querer que tudo aconteça. Mas aí deu certo, vim pra cá em agosto de 2018. E aí nesse meio tempo eu falei, tá, eu tenho que conhecer o mercado, eu trabalho com eventos, já conheço muito criador de conteúdo, então já tenho um relacionamento muito bom. Só que eu também quero conhecer como funciona o bastidor da publicidade. Como que é uma agência, como que se trabalha com clientes, como que esse universo funciona. E tinha muito um vislumbre assim na cabeça de que, nossa, certeza que é tudo muito profissional, é tudo muito bom, e é tudo muito diferente da realidade do interior. E aí quando eu comecei a me aproximar de muita agência, comecei a ver como as coisas funcionavam, não era bem assim que eu imaginava. Mas tudo bem, faz parte também, né? Aí eu entrei em agências de publicidade, trabalhei também, né, nesse mercado. E também quando eu entrei em agência, eu entrei muito para ajudar a desenvolver a área de influência de uma dessas agências. Então era uma agência digital, que já faziam campanhas digitais muito legais para a época. E aí eu falei, tá, vou também. Eles já tinham um núcleo ali de influência e eu entrei para ajudar a fazer com que a coisa acontecesse. E aí foi muito engraçado, porque tive uma aula na faculdade, era uma aula de comunicação e expressão, então a professora, assim, mega doidinha, instigando, incentivando a gente não, vocês têm que gravar um vídeo currículo, agora é a área do vídeo, ninguém mais manda currículo em papel, você tem que prender a atenção de quem tá te recrutando. Aí eu me lembro que numa das aulas eu tinha um desafio, assim, o término daquela matéria era, não, vocês têm que fazer um vídeo e esse vídeo tem que ser pra uma vaga de emprego. E aí eu, nossa, nem tô me candidatando pra vaga nenhuma, que vaga que eu faço? Aí eu lembrei de uma agência, que era essa que eu acabei trabalhando, lembrei dessa agência e falei assim, vou fingir que tem uma vaga ali, vou gravar um vídeo. E só que eu tava muito assim de bode, porque, pô, naquela época já tinha muito isso na cabeça de,
não vou sentar na frente de uma câmera, num fundo branco, parede branca, vestida com uma camisa e, oi, meu nome é Luiz, esse é meu repertório profissional. Nem tinha tanto repertório assim pra poder fazer um vídeo de 1 minuto. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo diferente, vou fazer um vídeo vertical, tipo TikTok. Aí eu chamei um amigo, a gente foi num shopping, lembro que era novembro pra dezembro, perto do Natal. E com 28 segundos de vídeo, eu já não tinha mais repertório pra apresentar. Então eu tinha mais 42 ali pra poder dar uma enchida de linguiça. E eu, mas se vocês não me contratarem, tudo bem, fazendo graça no vídeo. Se vocês não me contratarem, tudo certo. Pelo menos eu posso ser Papai Noel de shopping, pelo menos eu posso ser manequim aqui das lojas. Então, tipo, eu comecei a brincar com a cenografia ali do que tinha no shopping. E aí, a hora que eu terminei, tinha que entregar, tipo, no dia seguinte. Eu deixei pro último momento a entrega, porque eu tava mega desconfortável com aquilo. Falei, tá bom, vai, vamos editar. Passei a noite editando, super minucioso, pra terminar às 4 da manhã e não tô satisfeito, mas tudo bem, não tem mais o que fazer, não tem mais tempo de gravar, bora lá, bora apresentar. E eu me lembro quando eu apresentei, a professora tava assim, com muita vergonha, porque foi em ordem alfabética, então imagina L, eu vi o vídeo de todo mundo. E aí, até chegar no meu, tava assim, mega desconfortável. Falando, nossa, a professora vai me esculhambar. Olha isso, olha o que eu fiz versus o que todo mundo fez. Aí, quando eu apresentei o meu, ela... É isso que eu pedi pra vocês. Aí eu na minha cabeça, não foi isso. Você não pediu isso, você pediu outra coisa. Mas tudo bem. E aí ela rasgou tantos elogios assim no vídeo, na criatividade, no que eu tinha promovido, que eu falei, quer saber? Eu vou mandar pra essa agência. Aí eu lembro que eu saí da aula, no mesmo dia eu mandei, deu tipo 1 semana, aí eu tinha sido contratado pra uma vaga que nem aberta tava. Então, eu sempre penso assim, no como muitas vezes também a gente tá mega acostumado a fazer as coisas no tradicional, mas se a gente não tá confortável com o tradicional, a gente tem que sim, né? Vamos fazer um negocinho diferente. Se a gente acha que vale a ousadia, o não a gente já tem, ou a gente corre atrás da humilhação, ou a gente corre atrás de talvez aquilo virar um sim. E aí que deu certo, então trabalhei esse período em agência, foi muito engraçado também que eu pude vivenciar muito do mercado. E eu lembro que tinham clientes da época que a agência atendia, que até hoje, assim, eu mantenho contato, e o pessoal fala, que legal, olha tudo que você também trilhou, bem massa que a gente trabalhou junto naquela época. E aí foi em 2019, no final de 2019, que eu decidi, já tava trabalhando ainda com Creator, então imagina, era trabalhar com Creator, era trabalhar na agência, fazer faculdade, e vez outra tinha muito evento também. Aí eu falei, não quero ter um burnout com 19 para 20 anos. Vamos dar uma segurada na emoção? Aí que eu saí de agência, eu tomei também essa decisão de dar mais um passo. Chamo de salto de fé, porque também é muito isso, assim, de... Ok, tô saindo do emprego que era fixo, que tinha lá seus benefícios, tinha lá seu status também de estar numa agência da Vila Olímpia, o desejo de muito publicitário, muito maqueteiro daqui. Tá, mas vamos lá, vamos dar esse salto, vamos viver também na era do empreender, já tinha um dinheirinho ali guardado, se desse qualquer coisa errada. E eu lembro que nessa ânsia também de tomar decisão, de não tomar, de sair, de não sair, aquela pressão de e agora, o que eu faço? Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, e minha mãe que mora no interior, e eu nunca esqueço, assim, dessa ligação, porque... Como eu falei, por mais que ela nunca pôde me ajudar financeiramente, ela me deu um suporte emocional muito grande. E aí ela virou e falou assim, olha, filho, lembra de uma coisa, se qualquer coisa der errada, a casa da sua mãe vai continuar estando aqui. Então você vai poder voltar. Tá tudo certo, sabe? Não tem problema se você errar. Mas se você tem a oportunidade e você acha que pode dar bom, tenta. Então nunca esqueço disso. E aí em 2020 veio a pandemia. E por mais que a pandemia ela foi extremamente ruim, enquanto sociedade, a gente sabe que pro meio digital muita coisa foi revolucionada, né? Então as empresas não tinham mais como investir em evento e toda essa verba de evento acabou indo, sim, para digital, para marketing de influência, para criadores de conteúdo. Então eu pude trabalhar muito, assim, foi quando o projeto da Trop começou e aí oficialmente em 2021 nasceu a Trop como consultoria de geração Z e para ajudar as marcas que precisam rejuvenescer suas estratégias de negócio, precisam se aproximar dos novos consumidores. E lembro que nesse contexto de pandemia, o primeiro desafio das marcas que a gente teve, assim, era a gente precisa criar um perfil no TikTok. Essas empresas não tinham presença em vídeo vertical, elas não sabiam fazer vídeo vertical. A gente estava saindo da era do que eram posts no Facebook, que era o post estático, aquela foto, aquele banner,
para começar uma produção mais autêntica, que era algo que para mim já estava acontecendo desde 2017, porque eu consumia esse universo do Vine, Snapchat, tantas redes que já produziam nesse formatinho curto, e aí eu ajudei muito essas empresas nesse período ali de pandemia, e em 21 isso só continuou dali pra frente. Cara, eu achei muito massa essa história, porque assim, eu converso e, óbvio, conheço muitas histórias, tô nesse meio de tecnologia, de todos os formatos, né? Desde a tecnologia, o hard science, até a tecnologia, a economia criativa, né? E convivo com muita gente. E eu passei talvez pelas grandes transformações tecnológicas recentes que a gente teve, né? Eu sou dos anos 80, então assim, eu nasci pré qualquer coisa que a gente fale hoje, né? Então, mas também acompanhei a virada dessas coisas e convivo com muitas gerações. E quem desenvolve tecnologia de uma forma geral acaba também convivendo com muitas gerações, sejam as gerações mais novas, as gerações mais antigas, e esse meio digital como um todo, ele hoje tem colocado todas essas gerações quase nas mesmas páginas, nos mesmos lugares. Obviamente muda-se interesse, muda-se comportamentos, mas essas pessoas estão no mesmo lugar. E óbvio que as gerações mais novas sempre, entre aspas, com os dedos aqui, sofrem com as gerações mais antigas para se posicionar, para se colocar no contexto, para gerar aberturas e oportunidades. E o que eu queria entender, e aí eu acho que pode ser um ponto legal, até para você explicar um pouquinho o que é que a Trop está fazendo hoje, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre quais são os desafios e as oportunidades para a geração Z nessa conexão com o mercado, eu vou chamar de mercado tradicional, porque quando a gente fala das grandes marcas, querendo ou não, a gente está falando de uma galera que vem de um contexto mais tradicional, como você falou, uma galera que agora que está descobrindo a real utilidade de um TikTok, que é totalmente diferente daquilo que a primeira camada acha que é, né? O TikTok é a rede social da dancinha. Cara, não é. Tá muito longe disso, né? Então, na tua visão, com o teu convívio e, obviamente, trazendo um pouco do que a Trop está fazendo, quais são os desafios e oportunidades nessa conexão geração Z com as grandes marcas, com o mercado como um todo? Essa pergunta é muito interessante porque é muito nítido quanto entre as gerações os hábitos de comportamento e de consumo são diferentes, e a geração Z vem com uma ansiedade muito grande. Tem muito estigma a respeito, e todo o pessoal sabe o quanto eu sou mega hater de qualquer estudo que venha pra trazer aquele estereótipo de que a geração Z é a geração que menos é dedicada no trabalho, que menos gosta de trabalhar, quando na realidade não. Na realidade são pessoas que estão clamando por mudanças dentro do ecossistema para que as posições tradicionais de trabalho já não sejam mais as mesmas. Então, as posições funcionaram até agora? Até os millennials também engoliram seco e continuaram aceitando? Sim. Só que dentro até dos próprios millennials, a gente já conseguiu ver essa transição de que foi uma galera que começou a deixar de também trabalhar no mercado em um certo momento da vida, porque começou aquela tendência de vou viver da minha arte, vou viver do meu sonho, vou viver da minha paixão. Então também é algo que já aconteceu para alguns millennials dentro desse contexto de mercado. E agora que a geração Z tá entrando no mercado de trabalho, essa galera não quer o tradicional, não quer ter que estar 8 horas por dia dentro de uma empresa, não quer ter que se deslocar 3 horas para ficar mais 8 na empresa e ter 70% do dia dela comprometido com um terceiro. E aí que nesse momento a gente percebe que as marcas têm muita oportunidade, mas tem muitos desafios também de que você precisa entender essa nova lógica. Você não está conseguindo contratar essas pessoas e mais do que isso, você não está conseguindo vender para essas pessoas. Então, quais são as adaptações estratégicas que também precisam rolar? E eu gostei também de uma fala que você teve de que hoje é a primeira vez que a gente tá vivendo com tantas gerações ao mesmo tempo. Então a gente tem a geração alfa, que são as crianças aí, a gente tem a Z, que são os jovens, a gente tem os millennials, que estão nessa transição muito pro adulto, a gente tem a geração X, a gente tem os baby boomers, então é a presença de muita gente que pensa diferente, e que vive, que age e se comporta de maneira diferente.
Só que foi muito nesse contexto de, tá bom, tem esse choque geracional, ele tá acontecendo. Quais são as formas que a gente pode quebrar essas barreiras que a Trop também nasceu para poder ajudar as marcas? Então, muito do que a gente faz é conseguir... Eu sempre brinco, eu falo, vamos traduzir? Vamos traduzir linguagens? Então eu vou traduzir o que a geração Z está dizendo para vocês, empresas, para você, mundo corporativo, e eu também vou traduzir você, mundo corporativo, seus jargões técnicos e termos em inglês, para essa galera que está chegando agora. Então quebrar mesmo essa resistência, quebrar muito dessa barreira, para que tanto a estratégia de comunicação, quanto a estratégia de negócios, quando talvez um produto de inovação que esteja sendo desenvolvido, faça sentido para a realidade que a gente tem vivido agora. Então, uma das falas que eu mais tenho, assim, todos os dias é de que, primeiro, a geração Z no Brasil não é uma só. São 51 milhões de pessoas da geração Z aqui. Então, eu até brinco, divide o Brasil em 4, é um quarto do Brasil, é 25% da população brasileira são pessoas nascidas de 96 até 2010. Logo, se tem tanta gente, não dá pra gente assumir que, essa galera não gosta de trabalhar, tipo, poxa, sério? 50 milhões de pessoas não representa a força de trabalho? Não faz sentido. Então, muito desse âmbito e muito desse contexto é o que favorece a gente pensar que o que as empresas precisam mesmo é ouvir. As empresas precisam escutar. A gente tem muito essa ideia de que a gente precisa dar voz pra geração Z. Tipo, pô, galera tem voz pra caramba. Com meia dúzia ali de dados móveis no celular, uma pessoa consegue fazer um estrago dentro de uma empresa e gerar uma crise absurda dependendo do comentário, do tipo de conteúdo que ela fizer a respeito da marca. Então, são pessoas que têm voz, que têm protagonismo. Hoje as marcas estão dividindo e estão brigando muito pelo espaço também junto da geração Z na internet. Então, como que a gente consegue criar uma parceria, criar uma harmonia? Como a gente consegue fazer essa ponte intergeracional diminuindo esses ruídos e assim favorecendo para o que realmente a gente quer? Isso é muito legal porque você estava falando dessa questão de como se fosse permitir que a geração Z tenha voz, quando na verdade ela já tem voz e já é uma voz talvez tão ou mais relevante do que outras gerações que tentam brigar por manter a sua voz, que eu acho que esse é o ponto. Mas você me fez lembrar um negócio que eu acho que é muito legal com relação ao relacionamento geracional, né? Tipo, quando as startups, por exemplo, começaram a surgir, aquele modelo de ambiente Google, aquela mentalidade Facebook na época, o mercado tradicional, né? Uma Microsoft, uma IBM, e aí só pegando o corte de tecnologia, né? Os caras olhavam para aquilo e falavam assim, isso é um bando de moleque de bermuda, chinelo, trabalhando, tomando cerveja. E essa galera, que é a minha geração, né, que é aquela galera fim dos anos 80, começo dos anos 90, que impulsionou esse mercado de startups, essa galera, depois de um tempo, se tornou o padrão de mercado. Porque hoje você pega as empresas tradicionais, botando aquele escritório coloridinho, botando escorregador de um andar para o outro, só que isso também envelheceu. Essa questão que você colocou do comportamento da geração Z com o mercado no que diz respeito à relação profissional, eu acho que esse é o grande ponto de virada dessa geração. É você colocar um questionamento na mesa de dizer assim, cara, eu preciso gastar 70% do meu dia fazendo algo para uma estrutura só. E esses dias, faz algumas semanas, eu tive uma conversa com professores universitários. Veja, uma outra realidade também que é bem complexa. E eu usei um exemplo muito legal que eu acho que também conversa com o que você falou, que é o seguinte, vocês já pararam para imaginar que 20 anos atrás, quando você chegava no estacionamento de um shopping, tinha uma pessoa sentada que o papel dela era escrever sua placa, imprimir o papel e entregar aquele papel na sua mão, porque aquele papel era a sua entrada no shopping. E hoje, quando você vai falar com uma pessoa, 20 menos, e você conta essa história, a pessoa vai assim, pra que tinha essa pessoa? Então é isso, as posições e o conceito trabalho, a relação da gente com o mundo profissional, ela precisa mudar, mas não é porque a geração Z quer, é porque muda desde que a gente saiu da caverna. Então assim, não tem como não mudar. E eu acho que essa entrada forte de uma geração que
já nasceu quase conectada a esse mundo de informações, possibilidades, redes, conexão, comunicação, entender o papel da voz. Isso que você falou agora no final, acho que é muito legal, que é tipo, é uma geração que sabe o peso da voz. Coisa que muitas vezes a minha geração, que é uma antes ou duas antes da geração Z, não sabe até hoje o poder da voz que tem. São exceções que aprenderam isso, né? Então eu acho que esse é um posicionamento legal, é uma visão legal. E, cara, como é que tu enxerga o futuro disso? Né? A gente está vendo agora sim as grandes marcas começando a se conectar com esse ambiente, né? Meio que aquele movimento que eu falei das corporações de tecnologia virando escritórios Google, vamos dizer assim. Então agora você vê essa busca por um relacionamento mais próximo com a geração Z, mas como é que tu enxerga os próximos passos, a tua visão de tipo, cara, o que a gente pode esperar de geração Z, de geração Alpha, dessa galera que tá chegando, dessa galera que vai liderar mercado? Sim. Um ponto de partida para responder essa pergunta, eu vejo que é a gente assumir o lugar de que a geração Z é o contrário do que muito dizem, que é a estabilidade. Então é uma galera que sim, quer constituir família, quanto desejo de vida, quer conseguir uma casa própria, quer conseguir às vezes um carro. Então a gente sempre pensa, e puta, quanto estudo tem falando disso? Ah, porque a geração Z vai viver de renda. Porque a criptomoeda, eu falo, tá, talvez esse movimento já esteja acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, numa China, no mercado que é extremamente mais desenvolvido, que daí o hábito daquelas pessoas da geração Z de lá é distinto daqui do Brasil. Mas a gente vive num país de contexto latino. A gente teve tensões socioeconômicas e políticas que impactam diretamente no comportamento e no que essas pessoas têm de aspirações enquanto carreira, enquanto futuro. Então é um ponto muito importante da gente assumir, porque isso muda a lógica de você enquanto marca, de você enquanto empresa, até da pessoa que está empreendendo e que tem ali uma microempresa, de que ok, a gente tem que entender que tá bom. Então são pessoas que não estão às vezes buscando a tecnologia, o futuro da forma como a gente imagina, sabe? Tem desejos, tem necessidades que elas são muito primárias e que precisam estar em pauta ali na mesa da estratégia antes da gente falar da high technology, das coisas que são muito à frente, muito lá no mundo utópico. Tipo, calma, vamos resolver os problemas que a gente tá tendo no dia a dia, os problemas os mais simples, do fazer com que o nosso Correios consiga chegar em regiões muito mais afastadas e não seja São Paulo de distribuição para Sudeste. Ou então de fazer com que as marcas e as empresas invistam dinheiro também em iniciativas que não sejam só do Sudeste, que não sejam só de Rio, São Paulo, que sejam em eventos, que sejam em produções, que sejam em coletivos, que sejam em startups que têm também propósitos extremamente incríveis de mudar a realidade, seja do estado, seja da cidade ou da comunidade que está inserida. Então, algumas mudanças de pensamento, né, o famoso mindset, que elas são pequenas. A gente acha também, coloca sempre naquela caixinha de que o futuro é uma parada extremamente diferente do que a gente está vivendo hoje, não. Se a gente passa a pensar que o que a gente está criando de tecnologia e inovação tem um propósito único, que é resolver problema, fenomenal. A gente já está avançando enquanto sociedade magnificamente. Boa. Cara, e essa de novo é uma visão também muito legal e mais uma vez eu acho que esse papo da gente tem muito valor, não só para quem é geração Z, mas principalmente as gerações antes, que geralmente é o público que me escuta, para entender também e desmistificar algumas visões, desmistificar algumas, entre aspas, com os dedos aqui também, verdades que não são, muitas vezes, sobre o relacionamento, sobre a visão de futuro, sobre essa visão da própria sociedade a partir da ótica da geração Z. Eu acho que isso é que é legal ser discutido, né? Então eu acho que existe muitas vezes aí falando também entre marcas e geração Z, existe meio que um relacionamento onde os mais antigos olham para a geração Z como as crianças. Só que mesmo você olhando como os mais novos, a velocidade de aprendizado e a velocidade do que a gente costuma chamar de amadurecimento no que diz respeito à consciência, no que diz respeito à visão de sociedade, no que diz respeito ao acesso à informação, de fato, o amadurecimento é cada vez mais rápido.
né? Porque a gente historicamente associa amadurecimento a envelhecimento, né? Então, é o cabelo branco que é maduro. Não, hoje em dia você pega alguém de 15, 14, 12 anos que tem um grau de instrução que talvez a minha geração só alcançou com 20, 22, 25 anos. E isso é uma vantagem, cara. A gente tá vivendo uma jornada de sociedade com pessoas que alcançam um grau de discussão, de visão de mercado, de visão de sociedade, de visão de população muito mais rápido, e isso gera oportunidade, né? Como você falou, cara, a gente está num contexto que historicamente sofre para se desenvolver, né? Então, se a gente for olhar para a Europa, sofreu com guerras e etc. Tudo bem, mas em termos de reestruturação, de crescimento, dessa sustentabilidade, mesmo tendo um histórico talvez muito mais oscilante do que o nosso, outras regiões têm outras culturas de desenvolvimento. A gente tem uma cultura de desenvolvimento que ainda é voltada à economia primária, sabe? Então, assim, essa visão que vocês têm e parar para... Cara, eu vou conversar com geração Z, eu vou conversar com pessoas tão maduras ou mais maduras que eu. Eu não posso me valer pela data de nascimento daquela pessoa para julgar o grau de maturidade que aquela pessoa tem, sabe? Eu acho que Total. essa é a parada chave da coisa. Porque eu já fui geração Z, mas eu já fui a pessoa que com 22 anos tive que me reunir com pessoas de 50 a mais, que a pessoa me olhava atravessado, sabe? Que a pessoa olhava assim, cara, que esse moleque, 22 anos, o que esse cara tá falando? Tá falando, uma hora dessa. Então assim, só que hoje eu posso ter com mais facilidade a consciência de que se eu for conversar com alguém de 22, 23, 20, 18, 15 anos, eu já posso conversar com um grau de maturidade como se eu estivesse falando com a pessoa da minha idade, se for comparar a idade por idade, né? Então acho que isso é legal. Cara, tem uma coisa também que me chamou a atenção. O foco da Trop, de fato, é ajudar as empresas, né? Até você coloca aqui na tua descrição, ajudar as empresas a se rejuvenescerem em termos de estratégia e, obviamente, em termos de conexão com essa geração. Como é que as empresas, então, podem se conectar com a Trop? Quais são os motes de oportunidade que você vê para as empresas se conectarem com vocês? Se você puder falar de algum case, alguma coisa que vocês fizeram que dê esse exemplo, que dê essa cara, só para a gente entender também a importância de empresas como a Trop hoje no mercado. Perfeito. Primeiro que a gente tem várias frentes de negócio, várias iniciativas que a gente tem para ajudar as empresas a alcançarem isso de rejuvenescer a estratégia. Por quê? Porque rejuvenescer a estratégia, a gente sabe que é uma transformação de negócio grande. Então, muitos desses movimentos começam agora, em 23, 24, para que daqui 3, 4 anos a gente consiga ver o efeito de fato acontecendo, ver os ponteiros de fato sendo mexidas ali dos indicadores e dos OKRs. No entanto, a gente tem, por exemplo, pesquisa, estudo. Então, tem empresas que a gente é contratado simplesmente para conseguir ouvir da geração Z o que você espera dessa marca. O que você espera dessa categoria ou desse segmento de mercado. Então, por exemplo, nossos clientes, a gente atende desde banco, então a gente tem Itaú, a gente trabalha com a Meta, a gente trabalha com Mondelez, P&G, com a BRF, e nisso a gente ajuda muito, e alguns dos produtos que a gente também tem, pensando em consultoria, eu vou dar um exemplo de um case prático, esse foi específico de Mondelez, e imagina, Mondelez tem dezenas de marcas extremamente conhecidas, altamente consumidas pelos brasileiros também, e uma dessas marcas é Babalu. E Babalu, Bubalu, cada um sempre fala de um jeito. Mas imagina que é uma marca que há 10 anos não comunicava. Então a gente estava há muito tempo fora da comunicação tradicional. Não tinha perfil nas redes sociais. Eu acho isso muito doido, porque quando a gente começou a trabalhar com eles tinham assim, recém-criado o Instagram. Porque a marca estava retornando. E é uma marca tradicionalmente conhecida por millennials que viveram ali na época de infância consumindo o produto. Foi o primeiro chiclete recheado do Brasil, imagina. Mas a Gen Z, quando começou a consumir balas de chiclete, já tinham também outras oportunidades ali na gôndola. Então, como se destacar? Como agora se conectar com os mais jovens? E aí a gente veio muito com essa missão de, como que a gente ajuda? Então, marcas, agências de publicidade, eu sempre falo agências de publicidade
publicidade, tem agência que acha que a gente é concorrente e fala, a gente é parceiro, a gente é o braço da geração Z de vocês. Então a gente entrou nesse caso ali, muito na estratégia para conseguir desenhar quais de fato eram os pilares que a marca podia ocupar, quais eram os territórios, quais são os territórios disponíveis hoje na internet que a geração Z já tá, quais são as conversas que é importante a gente mapear enquanto marca faz sentido também para os atributos de produto que a gente tem. Então a gente ajudou muito mesmo, assim, a construir essa narrativa, construir essa volta da marca e agora a primeira entrada na internet e o como conversar e o como trazer criadores de conteúdo que são da geração Z para poder falar sobre a marca. Então imagina, a gente iniciou esse trabalho lá em 2021 e a Trop também estava super recém-começada, então a gente ajudou já eles numa primeira etapa de trazer criadores, de vamos ouvir essa galera, e essa é uma bandeira que a gente defende muito aqui, e que muita empresa, vez ou outra, já chega na gente e fala, olha, a gente quer uma campanha, a gente quer ativar esses influenciadores, a gente quer contratar essa galera para fazer publicidade. A gente fala, tá, mas qual que é o seu problema? Ela começa a contar o contexto de negócio, os desafios que tem. Fala, pera, mas acho que você não tá precisando de uma campanha. Não é uma campanha que vai resolver o seu problema. Então eu entendo que na publicidade a gente tem essa emergência da campanha porque meu concorrente tá fazendo. Meu concorrente contratou a fulaninha de tal. Também tem que contratar alguém para bater ela, mas calma. Se você também só contratar por contratar, primeiro, dinheiro jogado no lixo. Segundo, não tá fazendo sentido nenhum pra sua estratégia e para o que você tá construindo enquanto marca. E aí que nessa, muitas vezes, o que a gente aponta é, vamos fazer uma consultoria, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer um estudo, vamos fazer uma metodologia de focus group, então pegar um grupo focal e fazer entrevistas em profundidade. Vamos por etapas, vamos por calmas. Não dá pra gente, de fato, transformar negócio em 2 meses, 3 meses. Tipo, a gente precisa entender e ver a continuidade disso de maneira, de fato, consistente, de maneira, de fato, frequente. Já que a internet hoje em dia é muito sobre isso, né? Também não é o marketing somente focado em performance, não é o marketing focado só na conversão. Então, colocar essa mentalidade da importância da gente trabalhar esse branding, essa conexão da reputação de marca com os novos consumidores é extremamente importante. E até tem uma fala sua que achei mega cirúrgica, que a gente usa todos os dias aqui dentro, que é isso, a geração Z já não é tão novinha assim não, os mais velhos já estão com 27 anos, então imagina, uma galera que já constituiu família, já divorciou, tá com o nome na SPC Serasa, então tem pessoas que estão conseguindo crédito, estão ascendendo carreira, então, até quando a gente trabalhou com o Itaú, é muito nessa vertente, o que essas novas pessoas estão demandando? Então a gente teve os bancos digitais aí que vieram com muita força, mas o que essas pessoas de fato estão querendo? A gente tem esse estigma, uma geração total digitalizada, então o banco digital serve, às vezes não, às vezes a galera tá realmente buscando um banco tradicional porque quer uma segurança ou porque quer um tipo de produto que talvez uma fintech não vá ter. Então, entender a necessidade geracional, principalmente das comunidades, é muito trabalho que a gente faz, porque hoje em dia não dá mais pra gente comunicar em escala. Não é mais um filme na TV veiculado no intervalo da novela das 9 que vai impactar o Brasil todo. Ao contrário, se a internet hoje está dividida em comunidade, eu, enquanto marca, tenho de desafio quais comunidades eu posso entrar. E é muito nisso que a Trop entra. Como a gente ajuda vocês a identificarem os territórios e as comunidades mais adequadas para essa marca. Que tipo de conversa você vai querer realmente entrar para também não cometer gafe. Eu sempre falo, não querer pagar de jovem. A marca que faz aquele conteúdo jurando que ela tá, nossa, agora eu tô geração Z. E no final ela tá sendo só cringe mesmo. No final você tá distanciando dessa galera que vai usar de piada e vai tornar aquilo tudo uma grande chacota. Então é muito nessa vertente que a gente acaba entrando aí dentro de todas essas possibilidades. Pô, sensacional. Eu acho que essa visão de vocês, como você colocou, esse posicionamento muito bem definido, de dizer assim, cara, eu sou a ponte com essa geração, eu sou a ponte não só, né? E eu acho que esse final foi muito bacana, né? Não é só para tornar você visualmente cara de jovem, é tornar você de fato atrativo enquanto marca, enquanto produto, enquanto solução para um outro contexto da sociedade, para um outro público da sociedade, entendeu? Então, do mesmo jeito que a gente viu, e infelizmente isso foi recente, a mudança, por exemplo, de várias grandes marcas provedoras de maquiagem que começaram a entender que não existe só um tom de pele, começaram a pensar um leque de coloração de maquiagem que de fato cobre a demanda de mercado, existe também uma mudança estratégica de como você vai atingir
outros públicos, outras gerações, pessoas que não, como você falou, que não estão assistindo o comercial da novela, que não estão lendo os classificados do jornal, que estão consumindo sim, que estão interessadas sim, mas por outros meios, por outras formas, por outras abordagens, né? E isso que você colocou de tipo, cara, geração Z já tem gente de 27 anos, já tem gente, como você falou, com família, já tem gente com as prestações da casa sendo pagas, entendeu? Então, ou então procurando a casa para comprar e vai precisar do mesmo corretor ou corretora de imóveis que os avós precisaram para também comprar casa. Só que essa corretora e esse corretor já vai ter que ter uma abordagem diferente, porque a entrega de valor numa casa hoje é diferente do que era nos anos 70, 80 ou antes disso, né? Então a casa tem que ter uma outra proposta, né? Pelo que eu tô vendo, você trabalha de casa, eu tô trabalhando de casa, então recentemente eu me mudei porque eu precisava de uma casa que conversasse com a minha rotina, com a minha demanda. Né? Casa deixou de ser dormitório, né? E eu acho que essa é uma parada que precisa mudar e assim, eu acho muito bacana propostas como a tua, como a Trop, estarem no mercado para fazer essa conexão. Não é uma tradução, é uma conexão de fato, né? Então, muito bacana a proposta. Deixa eu te perguntar, gostou do papo? Poxa, nossa, nem viu o tempo passar. Se deixasse, a gente ia ficar mais umas 2 horas aqui, ainda mais que hoje é sexta-feira. Muito bom, gostei muito, Luiz. Pô, eu que te agradeço. Obrigado pelo tempo, obrigado por trazer essas informações. Eu sei que o público do Papo de Camelo, em termos estatísticos, é um público que não é tão geração Z, mas que precisa ouvir. Eu costumo bater muito nisso quando eu converso com as pessoas. Cara, quando eu converso com alguém que não é de startup, eu disse, é importante conhecer essa história, é importante conhecer esse ponto de vista. E quando eu converso com pessoas como você, cara, é preciso conhecer essas visões, esses comportamentos, independente, você pode ter startup, você pode estar numa grande empresa, você pode estar trabalhando num fundo de investimento, você precisa conhecer diferentes pontos de vista, experiências, visão de mercado para poder você se posicionar estrategicamente. Então, cara, obrigado. Para quem ouviu a gente até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!